Então o tema é: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas e te curarei. Amém? Ouvi a tua oração. Escuta, amados, que coisa tremenda, eu quero que vocês entendam aqui. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele dirigiu por um bom tempo a nação. E foi um rei que fez tudo aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Eu não vou explicar aqui que a nação ainda era dividida, norte e sul, mas dirigiu a nação de Deus. Fez tudo aquilo que era aprazível. Foi um dos reis que não fez o povo se desviar, não fez o povo pecar, andou na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo tem um tempo. Está escrito em Eclesiastes: tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para abraçar e tempo de se afastar de se abraçar. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos sols. E não tem como fugir, porque esse tempo é determinado por Deus, né? Cada um de nós temos um tempo determinado pelo Senhor. Amém? E o que importa é que nós estejamos preparados. Não quero falar aqui de morte, porque o meu Deus não é Deus de morte, é Deus de vida. Mas nós temos que encarar a realidade. Nós temos um tempo. Se Jesus não voltar antes de nós sermos arrebatados, nós podemos um dia descer à sepultura. Mas o que nos tem uma promessa é que, o que a Bíblia diz? Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim, jamais morrerá. Crê tu nisso? O que significa? Que no dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, quem é que vai subir primeiro? Uma fração de segundo: os mortos que dormiram em Cristo, que foram fiel, que morreram, estão enterrados, vão subir, ser transformado em um corpo irrepetível, e nós, os vivos que estiver na presença diante de Deus, vamos subir em seguida. Então veja bem, a promessa da ressurreição e da vida eterna. Mas Ezequias, escuta bem, era um rei que fez tudo diante do povo que agradava a Deus. Então quero que você entenda, muitas vezes as coisas, o sol nasce tanto para o justo como para o ímpio. E às vezes isso é o que foi falado aqui hoje. Às vezes nosso coração fala assim: poxa, fulano não vai para a igreja, fulano não é nada, parece que a vida dele prospera. A gente, infelizmente, a gente acontece de olhar: aquele vizinho ali não faz nada, vive em bebedeira, não vai para a igreja, fica atrás de jogo, bebe, parece que a vida dele acontece. Nós, irmãos, nós temos esse hábito. O salmista disse isso: pequei, Senhor, quando olhei para a prosperidade dos ímpios. Ele diz: só vi a diferença quando entrei no ato da presença do Senhor. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso também não significa que você não pode ter riqueza. Claro que pode. Mas eu quero que você entenda: você não pode colocar a riqueza no teu coração. No teu coração a maior riqueza tem que ser o Senhor. Bom, falando de Ezequias. Ezequias foi um rei correto, conduziu o povo à adoração a Deus, conduziu o povo a se libertar das imagens de escultura, conduziu o povo a ser reto, fez tudo que era reto, fez tudo aquilo que agradava ao Senhor. Porém, chegou um tempo em que Ezequias veio de uma doença. Era o tempo que estava terminando da sua vida na terra. Xarabadahassui de fácia. Presta bem atenção, ele adoeceu, e a Bíblia diz que a sua doença era uma doença de morte. Escuta, naquele tempo, Isaías, um dos grandes profetas, Isaías recebe uma palavra profética. O rei está lá doente. Escuta bem, irmãos, para você entender. O rei está doente na cama. Shabadávia, presta atenção, ó. O rei está doente na cama. Deus fala com o profeta. O profeta vai lá e Deus dá um recado duro. Vai, diga para Ezequias, meu servo, que ele vai, prepara a casa dele, porque ele vai morrer. Irmãos, tenta você imaginar. Alguém me pede para visitar ou eu, ou qualquer pastor, ou qualquer um de vocês, para visitar um doente no hospital. Você está indo visitar a pessoa, qual a tua intenção? Eu vou lá ungir, orar, porque o azeite da unção curará o enfermo. Se tiver pecado, será lhe perdoado. Eu quero ir lá para orar, para ungir, para Deus curar, para Deus libertar. No meio do caminho, Deus fala assim: chega lá e diga que ele vai morrer. E aí? Qual seria a tua atitude? Qual seria a tua atitude?
Nós falamos hoje aqui de ousadia. Pedro disse: és tu que está aí, mande que eu vá ter contigo. Jesus diz: vem. Ele teve ousadia, não teve? Teve fé. Você teria ousadia de chegar no hospital e falar: Deus mandou dizer, prepara que você vai morrer, você não vai voltar para casa mais não. E aí? Você já imaginou o impacto de tudo isso? Agora o profeta recebeu uma ordem. Ele não podia chegar lá e ficar. O profeta Isaías, irmãos, foi um dos maiores profetas. É o profeta messiânico que anunciou o nascimento de Cristo. É a mini Bíblia dentro da Bíblia. Praticamente Isaías era usado para coisas muito grandes. Em poucos momentos que Isaías era usado coisas pessoais. Isaías falava do Estado, do país, do povo. Mas nesse momento Isaías é incumbido de uma coisa duríssima. Xarabadúvias teplava. Entra no palácio, meu servo Ezequias está doente, e diga para ele arrumar sua casa, quer dizer, consertar sua vida, preparar tudo, porque ele vai morrer. Não foi fácil para Isaías, mas Isaías entrou no palácio, chegou na câmara de dormir do rei, e quando Ezequias vê Isaías, qual é a primeira impressão que dá? Quando alguém vai te visitar, um pastor, um presbítero, um irmão de oração: oh, Deus ouviu minha oração, ah, Deus vai me curar, ah, aleluia, oh, Deus mandou alguém, é assim ou não é? Olha os dois, veja bem, irmãos, olha os dois lados da coisa. Ezequias está lá enfermo, doente, já estava arrastando a doença. Quando ele vê o profeta, que não era de muito ir lá, porque o profeta era... Quando o profeta entra, Ezequias praticamente... Mas a notícia não era boa. Não humanamente falando. Porque tudo que sai da boca de Deus é bom. Olha para o teu irmão e diga assim: tudo que sai de Deus é bom. Mesmo que você não entenda. Ele está no controle, diga. E diga: tudo coopera para o teu próprio bem e para a glória dele. É difícil, meu irmão. Ezequias olhou, viu que era o profeta. O profeta disse: rei Ezequias, o Senhor, o meu Deus, manda te dizer: prepara a tua casa, porque dessa enfermidade você vai morrer. E tem mais, Isaías não ficou ali escutando. Isaías entregou, porque Deus mandou acrescentar nem nada. Deus mandou entregar, Isaías virou as costas e foi. Qual foi a atitude de Ezequias? Qual seria a minha, a tua atitude? Não faço nem ideia. Provavelmente seria totalmente contrária. Meu Deus! Jogar na cara de Deus. Sou dizimista, Deus, não sai da igreja. E daí? Oh, Deus, o fulano é macumbeiro, ele que devia morrer. Eu amo ele como amo você. E daí? Mas Senhor, aquele é um estuprador lá. E daí? Eu tenho uma amiga médica que ela falou para mim uma coisa absurda. Ela contou para mim essa história. Estava atendendo um pronto-socorro, chegou um cara lá, baleado de 4 tiros. Quando entrou, era bandido. A polícia falou: esse cara era. E geralmente falam. Mas ela me chama de Carlinhos. E ela é mais nova que eu, uma benção. Ela falou: Carlinhos, eu abri o cara. O cara, estou falando, baleado. Sabendo que o cara era um bandido, mas eu tive que salvar a vida dele. O meu pensamento é dizer o seguinte: pô, mas esse cara é um matador. Mas eu tenho uma promessa, eu fiz um propósito, salvar vidas. Não importa se o cara é bandido ou não é. Labanchou de barrai. Xedibia faço e defaço. Deus é Deus. Quem vai julgar Deus? Você? Eu? Leche-me de barraço e defaço. A Bíblia diz que Ezequias não murmurou. Ele virou para a parede e chorou, disse: oh Senhor,
tenho procurado andar na tua presença, meu Pai. Ó Senhor, tende misericórdia de mim. Senhor, ele não reclamou. Ele simplesmente, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, presta bem atenção. Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti, Senhor, em verdade. Procurei não pecar, procurei andar com um coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. E chorou muitíssimamente. Mas não reclamou, Senhor, não. E virou para a parede e chorou. Olha o choro sincero, o clamor da alma, quando você é reto. Isaías já estava saindo lá no pátio, lá no portão, quando o Espírito de Deus falou assim: Isaías, volta. Isaías nem perguntou, voltou. E Deus disse: vai lá, volta lá. Lá na cama do meu servo, lá baixou, entra lá. E diga ao meu servo Ezequias, chefe do meu povo, diga para ele: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Alamandávia. E tem mais: vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirás tu à casa do Senhor. Sabe o que é isso? O cara não estava nem querendo. Eu acredito que ele estava magro, deteriorado pela doença. Nosso Senhor disse: ao terceiro dia que você subir lá na casa do Senhor, no templo, lá dentro do palácio, para me glorificar. Eu vou renovar tuas forças. Lá na frente você vai ver depois que Deus manda dizer: vou ainda acrescentar mais 15 anos na tua vida.